Olá, queridos! Hoje nós vamos ver um pouco sobre como se escreve uma justificativa de trabalhos acadêmicos. Não importa se o trabalho é de iniciação científica, se é um projeto de pesquisa, se é um relatório, se é um trabalho de conclusão de curso da graduação ou da pós-graduação, não importa. As dicas que nós vamos ver aqui servem para todos esses formatos que eu acabei de mencionar. Então, primeiro a gente precisa recapitular o que é justificativa. É a parte do trabalho acadêmico onde você vai vender o seu peixe. Você vai convencer o leitor da sua pesquisa, o leitor do seu texto, que pode ser o orientador, o avaliador ou outro pesquisador, sobre a necessidade de realização dessa pesquisa. Então você vai, como essa moça, você vai sentar diante de alguém, ou literalmente ou imaginariamente, e vai convencer essa pessoa por A mais B de que essa pesquisa que você está propondo, esse estudo, vale a pena ser realizado. Por isso que eu digo que você vai vender o seu peixe. Você vai vestir uma roupa de vendedor e você vai convencer o leitor de que vale a pena realizar sua pesquisa. Tenha em mente de que quando você produz um texto, você não produz o texto para você. Você produz o texto para outra pessoa, para o leitor. Então você precisa convencer essa outra pessoa, sim, porque você está convencido de que precisa realizar essa pesquisa, né? Senão você não estaria nem propondo. Tá, você já está convencido, pois é. Mas você tem que convencer outra pessoa de que a sua pesquisa vale a pena ser realizada. Então tente pensar se está convincente o seu texto para outra pessoa. Sempre pense assim. Outra pessoa vai ler meu texto, então eu preciso convencê-la. Como você vai começar a escrever a sua justificativa? Então muita gente pensa, meu Deus, como eu vou começar? E aí as ideias não surgem. Primeira coisa, você tem que ter coragem. Será que eu vou escrever bobagem? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que começar de alguma forma. Coloque o bumbum numa cadeira, pegue um lápis, uma caneta, um papel, ou, se preferir, comece diretamente em frente a um computador e digite as primeiras linhas. Mesmo que você ache que vai escrever bobagem, que a ideia não está boa, mas escreva as primeiras linhas. Você vai observar que as coisas aos poucos vão fluir. As ideias elas vão aparecendo e os argumentos vão se encadeando um ao outro aos poucos. Mas você precisa começar e aos poucos você vai relaxar. Então, como iniciar? Descreva as situações pessoais e ou profissionais que geraram interesse pelo tema. Então, essa parte inicial ela é muito realmente pessoal. Escreva um breve texto, breve, hein? No qual você informe ao leitor, que você já sabe que é um orientador, o avaliador ou outro pesquisador, escreva sobre o que despertou o seu interesse em pesquisar o tema que você escolheu. Pode ser um acontecimento no âmbito pessoal, na sua família, na sua trajetória de profissão, no ingresso no curso de graduação, mestrado, no doutorado, na iniciação científica, ou alguma coisa que aconteceu lá no seu estágio, lá na escola em que você estava, lá no hospital em que você estagia, lá no Ministério Público onde você estagia ou você trabalha já há muitos anos ou pouco tempo, no seu ambiente onde você circula. Alguma coisa despertou o interesse pela sua pesquisa. E só você sabe falar sobre isso. Ninguém melhor do que você. Não é o seu orientador que vai ensinar a falar sobre isso. É você que tem que falar. Não corte texto. Essa é uma orientação que eu dou não apenas para a justificativa, mas para todo o teu trabalho. Quem tem que cortar texto porque achou demais, porque achou que não tem nada a ver, isso aqui já está fugindo do tema, enfim, é o orientador. Você é que tem que escrever e escreva bastante. Uma habilidade, ela só é aperfeiçoada quanto mais ela é treinada. Então, escreva. Quem tem que cortar é o orientador. Em seguida, você vai apresentar o tema de pesquisa. Fale sobre o tema de pesquisa que você anteriormente já deve ter discutido com o seu orientador, certamente. Depois que apresentar o tema de pesquisa, você vai, entre aspas, teorizar sobre o tema. O que eu quis dizer com isso? Você vai apresentar brevemente. Eu digo brevemente porque ainda não é o momento de apresentar aprofundadamente os autores que lhe ajudaram a fundamentar este tema que você escolheu. Você vai apresentar os autores demonstrando que o seu trabalho não é inédito
inédito ao ponto assim de que nunca, jamais, ninguém nunca pensou nisso. Não, teve outros autores que já falaram de maneira pelo menos parecida com o que você está falando agora, uma abordagem parecida com a qual você está falando agora sobre essa temática. Alguém sempre já pesquisou algo parecido. Então você vai falar sobre o tema, você vai expor o tema e vai apresentar os autores que lhe ajudaram a escolher esse tema. Apresentar os autores significa citá-los e referenciá-los corretamente, seguindo regras, que no Brasil elas são organizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT. E em outros países tem outras organizações, mas aqui no Brasil é a ABNT. É importante que você, pesquisador, conheça essas regras de citação e referência para que não seja acusado de plágio, ou seja, de roubo de ideias. O plágio acadêmico, ele é considerado crime. Você pode, inclusive, perder uma titulação que, nossa, você conseguiu com tanto esforço, né? Numa graduação você consegue com 4, 5 anos penando ali para conseguir a sua titulação. Aí depois o mestrado 2 anos, doutorado 4 anos. Para que correr esse risco, né? Você pode ser processado e você pode perder a sua titulação. Se for comprovado plágio, ou seja, o roubo de ideias. Isso é muito grave. Se for comprovado que não foi você que escreveu as suas ideias. Então evite isso. Leve a sério as regras de citação e referência para não ser acusado na banca de plágio. Depois que você expuser o seu tema, referenciar, citar os autores direitinho, você vai falar sobre as razões pelas quais você escolheu o objeto de estudo. Vamos lembrar o que é objeto de estudo? O objeto de estudo corresponde ao que, dentro do tema, será pesquisado. Então você apresentou antes o tema, né? Aí você mostrou os autores que lhe ajudaram a escolher aquele tema. Aí agora você vai apresentar as razões pelas quais você escolheu o objeto de estudo, que é aquilo que está dentro do tema. Veja que está cada vez mais justificada a sua pesquisa. E agora você vai falar da relevância da sua pesquisa. A relevância, isso aqui são exemplos para você. Você não precisa seguir exatamente esse esquema que eu estou apresentando aqui, mas é uma sugestão para você organizar o seu texto. Fale sobre a relevância da sua pesquisa, por exemplo, a relevância pessoal, a relevância social e a relevância acadêmica. Explique por que para você será importante realizar a sua pesquisa. Por que é importante? Para mim é importante porque assim eu vou conseguir melhorar o quê? É mais ou menos falar sobre os benefícios, que é diferente dos benefícios relacionados à ética em pesquisa em seres humanos. Relevância social. Explique por quê. Para determinado grupo social, comunidade, categoria profissional, será importante realizar a sua pesquisa. Por que para determinada classe de sala de aula, naquela escola pública que é localizada naquele bairro, naquela cidade? Então entenda que não é qualquer classe de qualquer escola, de qualquer bairro, é aquela específica que você escolheu para estudo. Por que se realizar a sua pesquisa, você vai melhorar, por exemplo, a qualidade das aulas que são ministradas naquela classe, daquela escola, localizada naquele bairro, daquela cidade? Não, a minha pesquisa ela vai ser realizada com determinada clínica de um hospital, de uma determinada cidade. E por que se a minha pesquisa for realizada, ela vai trazer benefícios para aquele determinado grupo, que é aquela clínica daquele hospital? Uma outra relevância é a relevância acadêmica. Explique por que, para a comunidade acadêmica, para o avanço do conhecimento, para o progresso da ciência, enfim, será importante realizar sua pesquisa. O que a comunidade acadêmica, no âmbito da sua pesquisa, você vai realizar uma pesquisa na área da saúde e a comunidade acadêmica de engenharia elétrica vai ganhar com isso? Claro que não vai. Então você tem que restringir o seu discurso para aquela comunidade acadêmica da qual você está tratando. Se você vai fazer uma pesquisa no âmbito da área jurídica, você tem que falar sobre os benefícios para a comunidade acadêmica da área jurídica, para o avanço do conhecimento na área jurídica, para o progresso da ciência na área jurídica. E aí por diante, você vai encadeando as suas ideias, todo o seu discurso nesse sentido. Por fim, você vai destacar o pioneirismo do seu estudo. Destaca o caráter inovador. Porque por mais que outras pessoas tenham pesquisado sobre o mesmo objeto de estudo, utilizando a mesma temática, sempre é possível lançar um outro olhar, uma outra forma de falar sobre a mesma coisa, o mesmo assunto, e aí chegar a resultados diferentes, a transformações da realidade diferentes. Fale sobre as contribuições para futuras pesquisas sobre o mesmo objeto no futuro. Assim você estará reforçando a cientificidade da sua pesquisa, ou seja, a própria razão de ser
a própria razão de existir, o porquê, afinal de contas, da sua pesquisa ser realizada. E é isso, pessoal. Comentários e sugestões serão sempre bem-vindos. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar aqui para o meu e-mail, monicaflorice@gmail.com. Muito obrigada, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!